Pananana, 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 pananana. Saudações egipcianas! Mais uma quarta-feira está entrando no ar o seu Mo de Quarta. Espero que tenham tido uma ótima semana. E hoje, aqui no Mo de Quarta, a gente vai ter um tema diferente. A gente vai falar sobre o Egito. O Egito antigo, para ser mais exato. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não gosto muito de falar do Egito, não. É sério. Eu tenho um super problema com o Egito. Vou falar para vocês por quê. Porque eu já peguei uma egípcia. Isso mesmo, senhoras e senhores. Eu nunca pego ninguém, mas eu já peguei uma egípcia. E foi através dessa egípcia que eu conheci as pragas do Egito. Ela era casada. O marido dela me mandou uma maldição que me deixou um mês inteiro dentro de um hospital. Ele me desceu o cacete. Foi aí que eu peguei trauma de egípcia. Claro que deixo bem claro aí que se tiver alguma egípcia assistindo e quiser tirar esse trauma. Ó, eu não pego ninguém e quero deixar bem claro que isso não vai ser praga do Egito, vai ser milagre do Egito. E por falar em milagre do Egito, praga do Egito, olha, hoje a gente tem o quadro Start Why. Então, Gleiber, vai daí e explica pra gente como era a arte do Egito de antigamente. Vai daí, Gleiber. Pessoal, a Rinode tem mais de 300 produtos. E é fácil conhecer, é só clicar no ícone deles aqui no nosso site. Ou se você estiver na nossa página do Facebook, é o link aqui de cima. É fácil, é só conhecer e você pode até fazer suas compras sem sair de casa. Rinode, fazendo sua vida. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Humor de Quarta com o quadro Start Why. Vamos hoje falar a respeito da arte egípcia. Dando continuidade àquela arte rupestre que a gente começou na semana passada, hoje nós vamos falar a respeito dessa civilização maravilhosa que é a civilização egípcia. Bom, os egípcios, eles também faziam a obra artística deles conforme os rupestres, né, nas paredes. A respeito da arte egípcia, dando continuidade àquela aula que a gente começou, que foi a arte rupestre, né? Assim como na arte rupestre, os egípcios também faziam pinturas em paredes. Usavam as tintas, os pós, os pigmentos que eles achavam na região e misturavam também com todos aqueles aglutinantes que a gente já tinha citado na arte rupestre, ou seja, seiva de árvore, sangue, óleos que eles conseguiam. Dessa forma eles conseguiam preparar as próprias tintas para poder pintar. A arte egípcia é uma arte assim que a gente pode chamar de basicamente religiosa, porque toda a pintura, toda a escultura egípcia era principalmente voltada para a vida dos faraós e para a vida da nobreza do Egito. Como a gente sabe, os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E para eles, o faraó era o principal deus, porque era o deus vivo em terra, próximo deles. A sociedade egípcia era dividida em nobres, o faraó, que era o deus, os soldados, os comerciantes e, sem querer fazer o trocadilho, na base da pirâmide, eram os escravos. Falando ainda das pirâmides, né, como a gente já começou a falar, o que era uma pirâmide? A pirâmide nada mais era do que um local onde o faraó era colocado depois de morto e embalsamado, para que ele pudesse retornar à vida depois de um certo tempo. Então, a pirâmide era uma cópia perfeita do reinado do faraó, ou seja, da casa onde ele vivia, do palácio dele. Porque para quando ele voltasse, ele tivesse todo o conforto que ele tinha. Então, dentro da pirâmide eram colocados escravos, as riquezas do faraó, né, comida e uma obra de arte imensa em pintura
que retratava justamente a vida do faraó, os grandes a legenda que a gente chama é uma continuação daqueles desenhos que a gente falou que o rupestre usava para se comunicar. E o egípcio desenvolveu, ele tinha símbolos que já eram quase letras. Esses símbolos são os hieróglifos. Eles são símbolos cristalizados, que são desenhos que eles transformaram em letras, para que eles pudessem contar a história escrita deles. Então a história começa por aí. A gente está falando de uma arte que começou há 3.200 anos antes de Cristo, né? No Baixo Império. E foi terminar em 525 a.C., que seria o Alto Império. Não há muita diferença no desenvolvimento artístico nesse período todo. É básico a gente saber que o retrato maior era do faraó, da família dele, do jeito dele viver, das conquistas heróicas que ele fez e daquilo tudo que ele realizou pelo povo dele. E algumas cenas do cotidiano dos camponeses, do cotidiano do povo, eram retratados também. O material que eles usavam para as esculturas, e grandes esculturas eles faziam, era o calcário e a madeira. Nada mais do que isso. Ou principalmente isso, para ser mais exato. O mausoléu do faraó, elas foram desenvolvidas a partir de mastabas. Mastabas são pirâmides que não tem aquela ponta, né? Elas são como se fossem túmulos mesmo. Os nobres usavam muito isso naquela época. O faraó, como ele era grandioso, ele construía as pirâmides. Essas pirâmides, elas estão... As principais que a gente pode citar são as pirâmides do deserto de Gizé. Quéops, Quefren e Miquerinos. Essas pirâmides delas, a maior é a de Quéops. E aquela esfinge que a gente conhece, que é a pessoa com o corpo de leão, é o rosto de Quefren. Essas pirâmides, eu ouvi uma coisa muito interessante, que elas são edificações almanaque, porque elas contam a história, né, com seus hieróglifos e com seus desenhos. Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui o nosso pequeno resumo a respeito da arte egípcia. E na próxima quarta-feira que vem, no Humor de Quarta, a gente estará de volta com esse quadro Isso é Arte, Uai! Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Gleber. Eu já estou super curioso para saber o próximo tema do Isso é Arte, Uai! É sério. E por falar nisso, a gente aproveitou a nossa máquina do tempo do MacGyver, que ele deixou pra gente, e a gente voltou no passado. A gente quer saber como foi feito as pirâmides. E a gente foi lá descobrir como carregaram todos aqueles blocos, como fizeram as pirâmides, a esfinge, como foi feita essa porra. Vamos voltar no tempo. Quem a gente vai achar para encontrar aí? Vamos lá. Pessoal, a Rinaldi tem mais de 300 produtos. E é fácil conhecer. É só clicar no ícone deles aqui no nosso site. Ou se você estiver na nossa página do Facebook, é o link aqui de cima. É fácil, é só conhecer. E você pode até fazer suas compras sem sair de casa. Rinaldi, fazendo sua vida. Quem é você? Espera aí. Esse aí não é o meu. Tá na rua? Posso fazer umas perguntas? Pergunte o que quiser. Olha, como vocês fizeram as pirâmides? Como pensamos nas pirâmides? É fácil. É que nossos braços ficam assim e de vez em quando assim. Alguém parou assim e pensou, poxa, pirâmide, e construímos. Não, tá, mas aqueles blocos pesados, daquele jeito, 2 toneladas cada um, como vocês carregavam? Como carregávamos aquelas pedras? Com
Ora, muito fácil. Com uma mão. Tá bom, tá. Mas e a esfinge? Como quebrou o nariz dela? Que guerra que foi? A esfinge? Muita gente diz que foi uma guerra que quebrou o nariz dela. Na verdade foi a gente mesmo. A napa dele dá pra ver do Nilo. A gente quebrou aquela porra. Tava muito feia. Me falavam que aí tinha muito problema com doença. Vocês não tinham hospitais? Não, aqui no Egito não tem hospital. Mas ali na pirâmide tá cheio de gente enfaixada. Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Eu não sei se eu fiquei mais decepcionado do meu tataravô falar um monte de besteira, ou se o meu taravô é a puta de uma bichona. Eu já não sei como eu me decepcionei mais. E por falar em decepção, eu queria falar aqui pra vocês que mais uma vez perdemos outro câmera na passagem da linha de tempo. E claro que a gente não vai deixar de prestar uma homenagem para ele aqui no Humor de Quarta, esteja onde estiver. Essa é a nossa homenagem para você, nosso... Ha! Se fudeu! É isso aí, pessoal. Estão curtindo o programa? Compartilhe com os amigos. Não estão gostando? Compartilhe com os inimigos. O importante é ajudar a divulgar. Até a próxima quarta-feira, pessoal! Até o próximo Humor de Quarta! Pronto.